Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazermos a vocês sobre a lição de número 8 da Escola Dominical Online. Antes de começarmos, gostaríamos aqui de deixar os nossos agradecimentos aos nossos apóstolos fundadores da Revival Church for the Nations, apóstolos Uriel e Jussara de Jesus, e também tendo como pastor local aqui, pastor Isaías Nascimento. Eu e minha casa somos gratos a Deus por mais essa rica oportunidade. Lição de número 8, que nos diz assim: Filadélfia, a igreja do amor perfeito. Literalmente, a palavra Filadélfia significa o amor entre irmãos. Então, aqui nós podemos ver o amor filios. Não é ainda o ágape, porque o amor ágape é o amor perfeito de Deus. Texto áureo nos diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conheçamos que estamos nele. 1 de João, capítulo 2, verso 5. Então, a verdade prática: amar não é suficiente. É urgente que o nosso amor seja perfeito, como é perfeito o amor com que Deus nos amou. Então, nós podemos ver a leitura bíblica que está no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 3 até o versículo 7 até o verso 13, nos diz assim, a partir do verso 7. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Eu sei as suas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. E tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, de advir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, como resumo, nós podemos ver portas abertas, que representa a oportunidade que a igreja tem. Nós vemos aqui também, nesse texto, a chave de Davi, que significa a autoridade de Cristo. Nós podemos ver aqui também coluna no templo, que significa a segurança para os vencedores. Então, Cristo, ele tem a chave e abriu as portas para que possamos entrar. E nessa porta, quando nós entramos, há trabalho também. Então, as portas que Cristo abre, e ninguém pode fechar. E as portas que Cristo fecha, ninguém pode abrir. Agora, então, que essas portas estão abertas, é conosco. Então, a primeira porta que podemos ver aqui, nesse resumo, é porta da salvação. Nós podemos ver também as portas do serviço, a porta da evangelização, a porta do louvor, a porta, nós podemos ver, dos ensinos. Então, enfim, são várias portas que Deus está abrindo. Então, Jesus, quando escreveu esta carta, nos dá a ideia que, quando ele olhou para a cidade, ele fez um paralelo
Ele escreveu um contexto em geral, fazendo um paralelo entre a cidade e a igreja. A cidade e a igreja. Então, podemos ver aqui o nome de uma cidade que foi fundada por um rei chamado Attalus Filadelfos, de Pérgamo. Então, esse rei, ele tinha um irmão a quem ele o amava muito, então ele deu o nome de Filadélfia a essa cidade, em homenagem ao irmão. Então, Jesus, então, quando fala a Filadélfia, ele fala de um amor fraternal. Então, a igreja era formada por escravos, a igreja era formada por pessoas pobres, mas a igreja ela tinha uma coisa em comum, ela era unida em amor. A cidade de Filadélfia era uma cidade que foi fundada sobre um monte. A cidade ela era muito castigada por terremotos. Então, quando vinham aqueles terremotos, só ficavam as colunas. Então, Jesus aproveita para fazer esse paralelo também, porque aquele que vencer vai ser feito colunas na casa de Deus. Então, a cidade também, Jesus aproveita e faz os paralelos, que a cidade ela foi criada para manter a cultura helenística, para se difundir a língua grega, que era muito falada na época. Então, a cidade acontecia como imitação dos jogos da Grécia, e onde podemos ver também que aqui nessa cidade se aconteciam os jogos também. Nesses jogos havia uma coroa, havia uma premiação. Podemos ver também na cidade de Filadélfia, era uma cidade também missionária, porque muitos iam lá, era um caminho que muitos passavam para ir para o Oriente. Então, era uma cidade aberta para a evangelização. Então, Jesus, quando ele viu essas coisas, ele fez, além desses paralelos que estamos traçando, então Jesus, ele diz assim, olha, há uma cidade que jamais será abalada. Então, Jesus prometeu uma nova Jerusalém. Então, podemos ver portas abertas. Então, as portas nessa cidade, elas estavam abertas. Então, como hoje em dia, também traçando um paralelo atual, as portas da evangelização para a igreja está aberta. As portas do louvor está aberta, da internet, as portas do Facebook, das redes sociais. Então, Jesus está abrindo portas para a igreja. Então, em meio desse ínterim de portas abertas, nós não devemos ser ortodoxos somente para guardar essas coisas. Nós temos também que saber uma coisa, nós temos que divulgar a palavra de Deus, levar o nome de Jesus Cristo, sermos missionários. Então, aqui nós podemos ver as 4 partes desta lição, que nos fala, tópico número 1, nos fala a Filadélfia, a cidade fraternal. Também nós estudaremos a identificação do missivista. Número 3, uma igreja amorosa e paciente e confessante. E número 4, Filadélfia nos últimos dias. Então, irmãos, podemos ver aqui que esta igreja de Filadélfia, ela não recebeu repreensão. Então, podemos ver aqui na introdução, que nos diz Filadélfia não era tão importante quanto Éfeso, nem tão rica como Laodiceia. No entanto, possuía um amor que tirava forças da fraqueza e da sua pobreza temporal extraía bens eternos para enriquecer o mundo. Olha, não era uma cidade importante, mas era uma cidade principal, porque ali era o caminho para o Oriente, o correio da época passava por ali. Mas o que faz esta cidade ser mencionada é porque havia ali um amor fraternal, uma igreja missionária, era uma igreja verdadeiramente, uma igreja que expressa
o amor de Cristo. Então era uma igreja centralizada, uma igreja que era o caminho para o Oriente, uma igreja que passava por Jerusalém. Então, tópico 1 nos diz assim, a história de Filadélfia. Então, a cidade do amor fraternal. Então, foi fundado essa cidade por Attalus com o objetivo de divulgar a cultura grega, porque ali havia vários deuses. Havia também os gnosticismos, que eram o que Jesus chamou como sinagoga de Satanás. Então, eles divulgavam também a língua grega. Então, hoje em dia, esta cidade, ela é chamada de Alaseir. Ela se encontra na Turquia e a maioria são de cultura, são de religião muçulmana. Então, tópico 2, que nos diz assim, a igreja em Filadélfia. Então, a igreja, ela foi fundada por Paulo, não, ela foi aberta na grande evangelização por Paulo, mas não se sabe quem era a pessoa que estava ali cuidando, se é Silas ou Gaio. Ponto 2, a identificação do missivista. O anjo da igreja em Filadélfia apresenta-se o Senhor Jesus como aquele que é santo e verdadeiro. Então, essa cidade era uma cidade idólatra. Era a cidade que havia muita prostituição, que havia muitas coisas erradas. Mas essa cidade, Jesus, ela está sendo apresentado a ela como o santo. Vivemos hoje em países, em cidades, em vilarejo, aonde se encontra as mesmas coisas, as mesmas perversidades, porque o povo está se afastando de Deus, mas o objetivo de Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então nós devemos apresentar a esse Cristo como santo, devemos pregar para as cidades o amor de Deus. Jesus é santo, mas ele não se afastou dos pecadores. A igreja de Cristo, que ama, que vive o amor fraternal, tem que ir aonde está o ladrão, aonde está aqueles que fazem droga, onde está a prostituta. A igreja tem que ir atrás, levando uma palavra de amor. Então, a igreja que segue a Cristo, a igreja que imita Cristo, tem que saber isso. Nós devemos divulgar o amor de Cristo, o amor que não faz acepção de pessoa, o amor que te conhece. Então, por quê? Ele deu a vida por nós, ele sofreu por nós, ele se sacrificou a si mesmo como um cordeiro imaculado na cruz do Calvário por nós. Tópico 2, que nos diz verdadeiro. Apresentando-se também como verdadeiro, o Senhor Jesus demanda de sua igreja uma postura verdadeira e confessante. Filadélfia tinha tais características. Então, olha só. A igreja de Filadélfia, ela professava essa fé verdadeira. Ela professava essa fé verdadeira. Tópico 3, a chave da casa de Davi. Jesus é o representante mais autorizado da casa de Davi, pois ele reuniu as condições necessárias para exercer o tríplice ministério messiânico: profeta, sacerdote e rei. Então, Jesus, ele é o máximo representante da casa de Davi. Então, a palavra de Deus se cumpriu em Davi, em Jesus. Então, Jesus reuniu esses três ministérios: sacerdote, profético e rei. Então, Jesus, ele ofereceu o mais perfeito sacrifício como sacerdote. Ele entregou-se
a si mesmo para a remissão dos nossos pecados. Então Jesus, ele ofereceu o mais puro sacrifício. Então, como o profeta, ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente, ele conhece o nosso futuro. Então, Jesus, também como rei, ele tem todo o poder. E ele disse assim: a mim foi dado todo o poder. Ide e pregai. Então, a igreja que ama, a igreja que imita Cristo, é uma igreja que vai ao encontro dos necessitados. Nós devemos ir a Ele, dizendo que Ele é o Deus das portas abertas. E eu quero dizer para você, sempre haverá portas abertas, porque em Cristo Jesus, Ele tem todas as chaves para abrir todas as portas. Ponto 3, uma igreja amorosa, paciente e confessante. Sendo rica em amor, Filadélfia era também abundante em obras e virtudes teológicas, em alguns traços da personalidade dessa igreja tão amorosa e tão amada. Tópico 1. Amar é a maior das obras. Então, o verdadeiro através do verdadeiro amor fez com que esta cidade conseguisse várias coisas. Então, tudo começa com o amor. O fruto do Espírito, a primeira palavra que vem é o amor. Então, o amor, ele traz revelação de Deus. O amor, ele traz as coisas vindas de Deus. O amor, ele vence todas as coisas. Então, a igreja que demonstra amor é uma igreja missionária. Então, porque devemos falar do amor de Cristo, devemos divulgar o amor de Cristo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, por este amor de Cristo, nós devemos divulgar para todos. Então, tópico 2, força na fraqueza. Filadélfia não era uma igreja forte, mas pela fé sabia como tirar forças da fraqueza. Portanto, não importa se a sua igreja é pequena, faça grandes coisas para Deus. Ela é pobre, enriqueça os miseráveis com o evangelho de Cristo. Ela é desconhecida. Leve os pecadores a serem conhecidos como filhos diante do Pai. Como filhos diante do Pai. Então nós podemos ver aqui, apesar de ser fraca, apesar de não ter ricos, apesar de uma igreja que sofria diariamente ou constantemente abalos sísmicos, terremotos, mas as colunas permaneciam intactas. As colunas, elas não eram abaladas e essas coisas agradavam a Deus. Não importa o seu tamanho, agrade a Deus. Mesmo sendo fraco, agrade a Deus. Uma pessoa que agrada a Deus, na sua fraqueza, Deus vai o exaltar. Nós podemos ver países que buscaram a Deus, países que agradaram a Deus, Deus os solidificou e os elevou. Podemos ver a Inglaterra, podemos ver os Estados Unidos, país ao qual vivemos, se tornou uma potência. Por quê? É o país que mais enviou missionários na face da terra. E podemos ver também que os brasileiros, nós como uma nação brasileira, uma nação de celeiros de grandes missionários. Por quê? O missionário brasileiro, ele é um grande adaptador a qualquer cultura, a qualquer país. Então, nós devemos aproveitar as oportunidades de Deus. Portas abertas para a evangelização. Tópico 3, amorosa perseverança. Em meio às perseguições, Filadélfia jamais negou o nome do Senhor.
ela não capitulou diante do Império Romano, pois estava compromissada com o reino de Deus. Então, a igreja de Filadélfia não deixou ser destruída pelo império, pelos falsos deuses, pelas heresias. Não, mas antes ela perseverou pela união, pela paz e pelo amor, porque o amor vence todas as barreiras. Nada pode atrapalhar, nada pode impedir uma igreja que ama. Ponto 4, Filadélfia nos últimos dias. Enquanto Laodiceia existia para o aqui e o agora, Filadélfia tinha uma perspectiva escatológica verdadeiramente bíblica. Ela encarava com seriedade a iminência da volta de Jesus Cristo. A iminência da volta de Jesus. Tópico 1. Em sua carta à igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus alerta-nos: eis que venho sem demora. Nunca essas palavras fizeram-se tão urgentes quanto hoje. Basta ler os jornais para se confirmar o cumprimento das profecias que pré-anunciam o arrebatamento da igreja. Então nós podemos ver aqui a iminência da volta de Jesus. Então há uma promessa. Jesus, quando foi assunto ao céu, ele disse que voltaria. Então Jesus está voltando. Então essa promessa nos faz confiar. Essa promessa nos faz estarmos de pé, porque essa promessa, quem prometeu é fiel para cumprir. Então a igreja que ama, a igreja que faz missões, a igreja que sai do 4x4, é uma igreja que está na expectativa da volta de Cristo. Mas enquanto Cristo está por vir, nós devemos evangelizar, nós devemos ir ao encontro das pessoas que precisam ser salvas. Tópico 2, a grande tribulação. Muitos eram as tribulações que se abatiam sobre Filadélfia. De uma coisa, porém, sabia, que aquela amantíssima igreja, o Senhor não permitira viesse a ela a ser alcançada pela grande tribulação. É o que nos promete Jesus. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Não tenha medo. Antes que chegue a angústia, Jesus virá arrebatar-nos. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, olha, a promessa de Jesus não é guardar-nos na tribulação. A promessa de Jesus é nos guardar da tribulação. Então, olha só, nós não ficaremos para a grande tribulação, porque Jesus vai nos guardar da tribulação. Então, eu quero deixar uma frase aqui para você. Me fale qual noivo que quer que a sua noiva sofra na tribulação. Então, Jesus, como noivo amado, ele não quer que a sua noiva sofra na tribulação. Tópico 3, a coroa de glória. A igreja em Filadélfia já havia recebido sua inteira aprovação do Senhor. No entanto, haveria ela de mostrar-se vigilante e cuidadosa para que ninguém lhe furtasse o galardão. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Então, você está vigilante e cuidadoso
com o que o Senhor confiou. Não permita que o diabo roube no tempo os bens que o Senhor lhe preparou na eternidade. Então nós vemos aqui neste tópico, a coroa de glória, que Jesus nos promete vida eterna. Jesus nos promete a salvação, Jesus nos promete a vida eterna, mas enquanto isso, nós devemos guardar o que tem, para que ninguém roube o que ele tem prometido para nós. Então, mesmo tendo esse tesouro em vasos de barro, nós devemos guardar, porque ele é fiel, ele tem preparado grandes coisas para nós. Então, a nossa perseverança é em continuar avançando como igreja. É saber que nós, neste mundo, nós não vamos fazer amizades comuns. Nós vamos ter um novo nome, porque o céu nos aguarda. Conclusão, nos diz assim: mantenhamos-nos fiéis. O Senhor Jesus não tarda. Em seu inconfundível amor, promete-nos: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Sabe você o que significa esta promessa? Além de termos o privilégio de morarmos nos céus por toda a eternidade, seremos lá tidos como ilustres. Sobre nós estará o nome de Deus, do noivo e da Jerusalém celeste. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, para sempre estaremos com ele nos céus. Os céus é o lugar que não haverá dor, que não haverá lágrimas. Vai ser um lugar de amor. Então, nesta conclusão, nós devemos aprender, nós devemos saber que nós devemos demonstrar o amor de Cristo. A nossa luz tem que ser resplandecida para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar. Que nesta lição de hoje, o amor fraternal possa ser derramado em cada coração. O amor que não tem barreira, que excede todo o entendimento. O amor de Cristo, Jesus, que foi ali na cruz do Calvário, concatenado, para nos trazer entendimento. Que há um céu para todos aqueles que aguardam por ele. Queremos deixar aqui os nossos agradecimentos também aos dirigentes, pastor Soares, pastora Zeli, dirigente desse departamento de escola dominical, da Revival Church for the Nation. E, sendo assim, na próxima aula haverá outra lição. E eu quero fazer uma oração com você, que está nos vendo, que está nos assistindo. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tu és um Deus que de uma maneira nos amaste e entregaste o teu Filho na cruz do Calvário. E esse amor
está difundido, Deus, na tua casa. Então, na tua casa é um lugar de portas abertas. Então, ó Deus, esse amor, ó Deus, precisa ser alcançado, ó Deus, em todas as partes do mundo. Então, faça-nos, ó Deus, a ser, ó Deus, um divulgador, Deus, da tua obra. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém.